Os presidentes do Brasil. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje continuaremos falando sobre os presidentes do Brasil, desta vez de Epitácio Pessoa a Nereu Ramos. Vamos para o vídeo. O período compreendido entre 1919 e 1956 representa um dos mais conturbados e decisivos da história política brasileira. A chamada República Oligárquica chega ao fim, a Era Vargas assume protagonismo, e as instituições são frequentemente abaladas por crises, revoluções e reconfigurações do poder. Os presidentes desse período exerceram suas funções entre o colapso do regime do café com leite, o populismo varguista e os desafios da redemocratização. 11º, Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, eleito em circunstâncias excepcionais após a morte de Rodrigues Alves. Epitácio Pessoa foi o primeiro presidente civil nordestino do Brasil. Governou com forte apoio das oligarquias, mas enfrentou a insatisfação de militares e das camadas médias urbanas, além de greves operárias e a eclosão do tenentismo, movimento militar reformista. Seu governo promoveu obras de infraestrutura, como ferrovias, e a construção de barragens no Nordeste, e representou o Brasil na assinatura do Tratado de Versalhes, 1919, aumentando seu prestígio internacional. 12º, Arthur Bernardes, 1922 a 1926. Arthur da Silva Bernardes, mineiro, eleito em meio a uma campanha marcada por denúncias de fraude, enfrentou forte oposição do tenentismo, inclusive com a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, 1922, e a Coluna Prestes, 1924 a 1927. Governou sob estado de sítio durante quase todo o mandato, destacando-se pelo autoritarismo e pela repressão política. Defensor da autonomia estadual, sua presidência foi marcada por conflitos entre o poder central e movimentos militares e civis, que buscavam reformas sociais e políticas. 13º, Washington Luiz, 1926 a 1930. Washington Luiz Pereira de Souza, último presidente da chamada República Velha, Washington Luiz buscou modernizar o país com políticas de incentivo ao transporte rodoviário e a centralização do poder. Sua famosa frase "governar é abrir estradas" simbolizava sua prioridade pelo desenvolvimento da infraestrutura. Entretanto, sua decisão de apoiar Júlio Prestes para sucedê-lo, rompendo o Pacto Café com Leite, foi mal recebida pelas oligarquias mineiras e gaúchas, resultando na Revolução de 1930, que o depôs e marcou o fim da Primeira República. 14º, Getúlio Vargas, 1930 a 1945. Getúlio Dornelles Vargas, ascendendo ao poder como líder da Revolução de 1930, Vargas instaurou um governo provisório, suspendeu a Constituição e dissolveu o Congresso. Em 1937, implantou o Estado Novo, uma ditadura centralizadora e nacionalista. Seus 15 anos no poder foram marcados por industrialização, fortalecimento do Estado, nacionalismo econômico, criação de leis trabalhistas e repressão aos adversários políticos. A Constituição de 1937 concentrou os poderes no Executivo. A Segunda Guerra Mundial e pressões internas e externas forçaram sua renúncia em 1945. 15º, José Linhares, 1945 a 1946. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. José Linhares assumiu interinamente após a deposição de Vargas. Seu governo tampão foi responsável por garantir a transição para eleições democráticas e a reabertura das instituições republicanas. Embora breve, sua gestão foi relevante para garantir estabilidade durante um momento de reorganização política nacional. 16º, Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. Eurico Gaspar Dutra, militar de carreira e ex-ministro da Guerra de Vargas, Dutra foi eleito com apoio do próprio Vargas, mas adotou uma política liberal conservadora. Promulgou a Constituição de 1946, que restaurou liberdades democráticas. No campo econômico, alinhou-se aos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria e rompeu relações com a União Soviética.
Proibiu o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e sindicatos ligados à esquerda. Apesar de preservar a ordem institucional, seu governo enfrentou inflação e dificuldades no crescimento industrial. 17º, Getúlio Vargas, segundo mandato, 1951 a 1954. Eleito democraticamente com expressiva votação popular, Vargas retornou à presidência com um discurso nacionalista e trabalhista, criou a Petrobras em 1953 e buscou maior controle estatal sobre recursos estratégicos. Seu segundo mandato foi marcado por intensa oposição da elite econômica, da imprensa, em especial, o jornal O Globo e setores militares. A crise atingiu o ápice com o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, caso da Rua Tonelero, atribuído a membros da segurança presidencial. Cercado e pressionado a renunciar, Vargas suicidou-se em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que galvanizou sua imagem de mártir do povo. 18º, Café Filho, 1954 a 1955. João Fernandes Campos Café Filho, vice de Vargas, Café Filho assumiu em meio a uma profunda crise nacional, procurou restaurar a normalidade institucional e nomeou um ministério técnico, com apoio do Congresso e do empresariado. No entanto, sua saúde debilitada levou ao seu afastamento temporário, o que abriu espaço para uma grave disputa sucessória. Sua tentativa de retomar o poder foi barrada por setores militares. 19º, Carlos Luz, 1955. Carlos Coimbra da Luz, presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz assumiu interinamente durante o afastamento de Café Filho. Entretanto, era contrário à posse de Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente. Acusado de conspirar para impedir a posse de JK, foi deposto por uma ação militar liderada pelo general Henrique Teixeira Lott, no que ficou conhecido como o Movimento de 11 de Novembro, um contragolpe legalista. 20º, Nereu Ramos, 1955 a 1956. Nereu de Oliveira Ramos, como presidente do Senado, Nereu Ramos assumiu interinamente com o apoio das Forças Armadas para garantir a legalidade institucional. Sua gestão provisória assegurou a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, respeitando o resultado das urnas. Nereu foi um dos principais articuladores da estabilidade institucional num momento de grave crise e incerteza democrática. Governou até 31 de janeiro de 1956. O ciclo de presidentes de Epitácio Pessoa a Nereu Ramos evidencia o processo de ruptura com a velha ordem oligárquica, a ascensão do populismo e do nacionalismo estatal, bem como a instabilidade característica das transições democráticas. Figuras como Getúlio Vargas marcaram profundamente a política e a cultura brasileiras, enquanto líderes interinos e de transição, como José Linhares e Nereu Ramos, foram fundamentais para garantir a continuidade institucional. Este período consolidou a participação popular na política, a industrialização e a construção de um Estado nacional moderno, ainda que permeado por autoritarismo e crises recorrentes. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.